Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de análise de mercado e bilheteria aqui no canal, vídeo tradicional do domingo, para trazer mais sobre o caso de Branca de Neve, que é um fiasco gigantesco da Disney, arrecadação inclusive da semana 2 pior do que o imaginado, e para falar também sobre a crise na Warner. Antes, vamos juntar um pouquinho o mês de março, né? Março de 2025, na minha visão, funciona como um período estendido da chamada janela de descarte nos Estados Unidos. Tradicionalmente, as distribuidoras observam que os meses de janeiro e fevereiro são aqueles meses que você pode tentar posicionar um filme que não tem, quem sabe, tanta repercussão ou que pode ter algum problema de bilheteria, ao invés de colocar em uma data mais competitiva, quem sabe das férias de julho, do final do ano. Esse ano, nós tivemos aí no mês de março não só Branca de Neve, que existiam muitas dúvidas sobre a arrecadação e se torna um fiasco de fato, mas também a Warner. O que a Warner faz com Mickey 17 é uma piada. O novo filme do Robert De Niro, The Alton Knights, tem distribuição internacional e tem números horríveis. Então esse vai ser o tema do vídeo de hoje e a gente vai começar com Branca de Neve. Gente, nos Estados Unidos, apenas 14 milhões de dólares de arrecadação para um total de 66 milhões. Mercado internacional soma 22 milhões de dólares. Hoje, 143 milhões de arrecadação. É um filme que, se chegar a 100 milhões no mercado internacional, vai se tornar um milagre, mas o milagre que a Disney imaginava da semana 2 não ocorreu, de que Branca de Neve fosse um filme que tivesse uma maior repercussão na semana 2. E já adianto para vocês, vai piorar agora na semana que vem. Na semana que vem, com Minecraft, muitos cinemas vão retirar Branca de Neve ou deixar Branca de Neve para uma ou duas sessões e colocar Minecraft, que se tornou, aliás, como se fosse uma esperança da Warner num período tão ruim. Com esses números horríveis de Branca de Neve, existe uma dúvida. Por que Branca de Neve fracassou? E é curioso ver que a matéria da Variety, do dia 25, da Tatiana Siegel, vai colocar o fiasco de Branca de Neve, mas vai tentar achar a culpada pelo fiasco que vai direcionar para Rachel Zegler. Eu acredito que qualquer análise que você faça sobre Branca de Neve, ainda que fale sobre a Rachel Zegler e o comportamento que eu menciono na minha crítica, né? Você não só desconsidera o filme de 1937, você quer fazer com que as pessoas tenham vergonha de um dia terem assistido e, quem sabe, gostado da animação de 37. Isso pode ser questionado, mas uma análise séria precisa dar conta da falta de rumo da própria Disney. É a mesma Disney que ela planeja uma revisão da história, que coloca Gal Gadot e Rachel Zegler para justamente tratar sobre isso, mencionar, né, de que é uma história diferente, no mundo não é mais o mundo de 1937, e nessa matéria da Variety, que é uma matéria, obviamente, né, que tem em conta as informações da Disney, o direcionamento tá para a atriz, e esse direcionamento leva muito em conta o tweet que ela faz em suporte à Palestina, especialmente, e aí vem com uma questão de que o filme fracassou por causa dela e por causa do posicionamento político dela, especialmente. Então essa matéria é uma matéria que não leva em conta o problema da produção de Branca de Neve, que afeta as refilmagens, por exemplo. Quando o filme ele acaba sendo questionado pelo comportamento do elenco, e aí eu falo da Rachel e da Gal Gadot também, quando as declarações são declarações que você fica olhando, bom, só vai ficar o título Branca de Neve, porque a história parece que a Disney tem vergonha de contar. Isso não é mencionado, né? A própria Disney passa por um longo período de refilmagens e faz esse período de refilmagens porque ela sabia que a repercussão não era positiva. E no vídeo da semana passada, quando eu trouxe a análise inicial da bilheteria de Branca de Neve, uma das coisas mais bizarras que eu vi recentemente desse período pós-pandemia para leitura e previsão de bilheteria era de que Branca de Neve conseguiria, quem sabe, mais de 70 milhões de dólares porque o trailer estava sendo muito assistido. E aí as empresas elas não fazem juízo de valor, porque não tem mais o like e o dislike público no YouTube. Né? Então não dá para você fazer juízo de valor e não dá para falar, quem sabe, que uma bolha da rede social não vai gostar do filme, então não vai assistir o filme.
E aí as previsões de Branca de Neve vão caindo semana a semana. Quando começa a pré-venda, simplesmente os ingressos não eram vendidos. Na semana 3 de Branca de Neve, nós vamos entrar aí de fato e nós vamos observar uma queda ainda mais forte por conta do caso de Minecraft. A matéria da Vanity Fair, ela coloca até isso em conta, né? Que a Rachel, da mesma forma que para Disney se torna a vilã dessa história, porque a versão da Disney é da matéria que eu citei da Variety. Branca de Neve não deu certo por causa da Rachel. Por outro lado, ela ganha um apoio e se torna, pelas palavras da Vanity Fair, também esse ícone de resistência por não querer justamente ouvir só o que os produtores querem que ela diga e manter também o seu posicionamento, não deletou o tweet. Para a Disney, isso comprometeu o filme. Por mais que você possa colocar essa questão num debate, e aí para politizar o filme, eu não consigo, no caso do fiasco de Branca de Neve, não levar em conta o problema da produção na sua base, né, na releitura da vergonha que a Disney tem, e isso ficou muito evidente naquele primeiro circuito de entrevistas da própria animação de 1937. Entra o caso dos anões em CGI, entra todo aquele bloco de refilmagem que quem viu o filme sabe que você consegue diferenciar, né, a introdução e a conclusão, que era do projeto original, daquele desenvolvimento todo de refilmagem. Então, é um dos maiores prejuízos da história da Disney, sempre pegando para comparação o caso de Dumbo, né? Dumbo, em 2019, foi visto como ponto baixo da Disney para live actions. O resultado ruim de Dumbo fez com que a Disney revisasse todo o seu plano estratégico, até de live actions. Isso vai afetar a produção de Pinóquio, por exemplo, que depois entraria como original Disney Plus. Então, Dumbo, no dia 10, 76 milhões de dólares, Branca de Neve, 66 milhões. Agora o The Numbers colocou, né, o dado da inflação da bilheteria ajustada pela inflação, que era essencial quando você vai fazer qualquer tipo de análise. A diferença é que Dumbo custa 170 milhões. Branca de Neve custa pelo menos 270 milhões. Tem uma matéria dessa semana que o custo geral passou de 300 milhões. Então, vamos jogar um número de 270 milhões. É um custo altíssimo. É um custo muito, muito alto. E vai deixar esse prejuízo também. A segunda parte desse vídeo é para tratar da Warner. A Warner enfrenta uma crise. Também vou buscar daí a matéria da Variety dessa semana, que é uma matéria que você sabe que as pessoas de dentro do estúdio estão sendo ouvidas sobre o Mike DeLuca e a Pam Abdy. Questionamentos sobre a condução dos dois na frente da divisão de cinema da Warner. Eu lembro que na época de Oppenheimer, os dois juntos, né, eles propagavam o discurso da era Zaslav de retomada da divisão de cinema da Warner. Warner significa cinema. Então deixa de lado o conteúdo que era pensado para lançar no Max. E hoje a gente tem na Warner muitas dúvidas sobre o tratamento que ela dá para os seus filmes. Veja Jurado número 2 do Clint Eastwood, que teve um tratamento de filme descarte de fato. Né? Eles colocam, existia um acordo com o Clint para colocar no Max e o Clint aceita. Mas não existe nenhum circuito, nem pôster eles acabam enviando para os cinemas nos Estados Unidos na estreia de Jurado número 2, que consegue, curiosamente, uma boa repercussão. Então são pequenos casos que aí no mês de março tem dois que simplesmente não dá para não levar em conta. Mickey 17, que é de um diretor premiado, um diretor que teve o seu primeiro projeto pós-Oscar, que era o Bong Joon-ho, que tem uma arrecadação também baixíssima. Eu nem vou levar em conta, no caso de Mickey 17, né, a falta de marketing, quem sabe, porque esse filme aqui a gente já tinha a ideia, muito antes do seu lançamento, que simbolicamente ele era um descarte da Warner. Por quê? Porque ele vai para uma data em janeiro, depois ele vai para abril, depois vai para março, então a sobra, o que existia na janela ali para jogar esse filme, a Warner acabou fazendo isso. E ainda assim consegue 121 milhões de dólares de bilheteria.
A mesma Warner vai passar para as revistas de que a versão que os produtores, né, a versão dos executivos da Warner tinha uma aceitação melhor do que a versão que chegou nos cinemas, que seria a versão do diretor, né? Seria o corte do Bong Joon-ho, que estava em contrato também. Então, nesse período de crise, e um mês que representa essa crise também, Mickey 17, um ponto muito baixo da Warner, e esse aqui eu nem preciso comentar. The Alton Knights, o que eu recebi de comentários de pessoas na época que eu publiquei a crítica, que não tinham ouvido falar do filme, descobriram por causa da crítica, se perguntavam como é que um filme do Robert De Niro que chega nos cinemas e tem uma raríssima estreia mundial que é cada vez mais difícil. A Warner deu uma janela de visibilidade mundial para esse filme, consegue um resultado tão pífio, consegue um resultado tão ruim. Não dá para marcar só que é o desinteresse no gênero. Eu creio que vai muito além, vai de pensamento estratégico, e esse é um filme que ele é apadrinhado pelo Zaslav, né? Um filme que ele acaba tendo o Zaslav também para bancar. O resultado de The Alton Knights também acaba sendo muito fraco. E voltando na matéria da Variety do dia 28, e tem uma atualização já do dia 30, eles estão tentando corrigir a rota, né? Colocar o Warner num período novamente mais próspero, e para o cinema isso significa bilheteria. Então, o que a curto prazo dá para notar que a Warner vai tentar fazer e vai tentar forçar? A Warner vai tentar fazer com que realizadores que tinham o privilégio do corte final abram mão disso para filmes mais comerciais. Infelizmente, um realizador que pode ter inclusive o seu projeto comprometido por conta dessa pressão da Warner é o Paul Thomas Anderson, com One Battle After Another. Nessa matéria, inclusive, o De Luca e a Abd confirmam de que o longa está passando por várias sessões de teste, de que existem versões diferentes, existe a versão da Warner, existe a versão do Paul Thomas Anderson, mas que não existe essa briga, pelo menos por enquanto, que o Paul Thomas Anderson ele ouviu o feedback da sessão de teste e já decidiu cortar 10 minutos do filme. Tem outras matérias, como da Bloomberg, do Wall Street Journal, que mencionam que a Warner, a partir de agora, está pressionando esse viés mais comercial. E não é de hoje que dá para notar isso. Se você pegar as minhas análises, desde o caso de Coringa 2, quando o Coringa 2 não consegue uma boa bilheteria, aquilo ali seria usado para não dar liberdade criativa para o diretor ou para tentar fazer com que o estúdio tenha nas suas mãos o corte final. Então, o filme do Paul Thomas Anderson pode acabar sendo muito afetado no meio disso tudo. E mais cedo, nesse domingo, na matéria da Bloomberg, o Zaslav então se encontrou com candidatos para acabar substituindo, para tirar de fato o De Luca e a Abd do controle da Warner, porque o Zaslav não está satisfeito. O Zaslav vem com uma pauta pública de resgate ao cinema, de que o Warner significa cinema, e ele não consegue, e ele não conseguiu na estrutura de pensamento da Warner fazer isso. Porque até quando você tem cinema, tem casos inexplicáveis como o de Jurado número 2 do Clint Eastwood. Tem uma disputa com o Bong Joon-ho por Mickey 17, em que aí o Bong Joon-ho precisa, no seu país, na Coreia do Sul, dar uma entrevista falando que ele ficou muito surpreso com as notícias dos Estados Unidos que tentam criar uma narrativa de que Mickey 17 era um filme que para o Warner era bom, só que na versão dele não era bom. E ele fala, olha, o filme teve várias versões, é verdade. A versão do cinema é a minha e ela teve um score na sessão de teste melhor do que a versão que a Warner queria colocar nos cinemas. Então é um período de crise para a Warner que você olha para a bilheteria que não está dando certo, não tem retorno, liderança, porque é uma confusão, rumo, porque desde a história de que precisa privilegiar o cinema, não existe de fato um plano estratégico para o cinema. Quando você tem filmes sendo cancelados, na pós-produção, projetos sendo abandonados, como Coyote versus Acme, e o enfraquecimento de marcas que são históricas da Warner, não levando só em conta o cinema, como no caso de Looney Tunes,
que eu falei na live desse sábado. Então, o mês de março, para duas gigantes, mostra questões diferentes da Disney, a história de um fracasso que já estava anunciado e que a Disney tenta corrigir e depois quer apontar uma culpada só, como se Branca de Neve não tivesse bilheteria só por causa da Rachel, e para Warner essa tentativa de visibilidade, né, de um discurso sobre paixão ao cinema que acaba não dando certo também e que agora pode ter mais uma vez uma grande troca no controle estratégico da divisão de cinema da companhia. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!